Isso agrava bastante a situação, né? Agrava bastante. E Mari, imagina se Lula estivesse no Sem Rodeios. O que seria de Lula no Sem Rodeios com Fred e Mari, né? Seria muito pior, tenho certeza. Por isso que ele não atende o telefone da Mari, ele não atende o telefone do Fred, não atende o telefone do Sem Rodeios, porque ele sabe que ele não vai conseguir não só responder, assim como vai perder popularidade, porque ele só gosta de falar para o público dele, né? É fácil, né? Aí ele joga dentro do seu território. Bom, em relação a essa entrevista, ficou muito nítido, muito claro que o governo Lula sempre, quando acontece algum tipo de problema, ou seja, uma situação que no caso é a tarifa, que não é só restrita ao Brasil, mas no mundo, o governo brasileiro gosta de fazer o quê? Terceirizar a culpa. A culpa é do presidente Trump, a culpa não é minha. Afinal, a tarifa não veio dele? Bom, outros países, como eles responderam? Eles vieram, sentaram na mesa, estão negociando. Até mesmo países como Xi Jinping ligando para o Donald Trump hoje, nós temos essa ligação que, inclusive, teve essa grande notícia das ligações dos dois grandes líderes. A gente tem ali a China comunista, a gente tem assim, os interesses com os Estados Unidos, mesmo com interesses ideológicos diferentes. Então, eu acho que o grande exemplo é esse. A China, que tem um interesse totalmente ideológico comunista, que a gente conhece muito bem, e mesmo assim, sentando com Donald Trump. Por quê? Porque o líder chinês, Xi Jinping, reconhece os Estados Unidos como a principal potência econômica, política, democrática global, e não tem como ficar de fora dos Estados Unidos, tem que sentar na mesa. Apesar do tamanho da China, não é autossuficiente sozinho, em todos os aspectos. Fala muito de chips, né, muito de tecnologia, mas de todos os aspectos. Bom, o Brasil fala de multilateralismo, né? O Lula falou de multilateralismo, mas no final do dia ele quer multilateralismo com os países que têm a mesma ideologia do que ele, não países que têm uma ideologia diferente da dele. Ou seja, países que têm, né, que nós vimos aí, que tem um relacionamento que não são democracias de fato. Então acho que traz um grande alerta aqui para o Brasil. São vários pontos que a gente pode comentar sobre essa fala, mas o principal, o catalisador que nós temos uma grande preocupação é que estamos diante de um problema que pode ficar ainda maior. Como até a Anne comentou agora há pouco, nós vimos aí uma relação que Marco Rubio avisou. Semana que vem, quando o Lula estiver nos Estados Unidos e outros líderes brasileiros nos Estados Unidos, teremos mais sanções devidos ao julgamento do 8 de janeiro. Por isso que o projeto da urgência da anistia, né, foi muito celebrado, como vocês comentaram, né, ou seja, grande maioria. A gente precisa comemorar esses passos que foram dados, porque esses passos não só são tão importantes para o Brasil, no ponto de vista de anistia, mas falando de economia, são passos vitais, porque a partir do momento que a anistia, de fato, for ampla, geral e restrita, tem uma visão muito importante que na economia global os Estados Unidos vai entender que o Brasil está caminhando, né, consertando os seus passos que teve ali em relação a toda a democracia que acabou sendo ruída por esse julgamento. Então o Brasil ele acaba consertando, colocando um band-aid ali numa situação que nem era para ter colocado. Mas a anistia serve como grande remédio para uma doença tão grave que o Brasil está passando, que é o processo que foi o julgamento do 8 de janeiro. Por isso que a anistia é uma pauta de Brasil, uma pauta muito importante. Eu chamo de anistia de um projeto estruturante para o Brasil, porque é base para muitos assuntos importantes, entre eles o tarifaço. Se o presidente Lula não está fazendo a parte dele, se ele não está pegando o telefone e fazendo a ligação para o presidente Trump, basta agora os congressistas, né, os deputados, fazerem a sua parte, que estão fazendo, de fato, a grande maioria, 311 deputados, e agora conceder, né, a anistia ampla, geral restrita. Claro que ainda temos etapas ainda a serem percorridas em relação a esse projeto, mas temos grandes esperanças, porque é isso que vai, de fato, salvar o Brasil, e não o presidente Lula. O presidente Lula já deixou bem claro quais são os seus interesses. O interesse do Lula realmente colocar ali ônibus de graça, gás de graça, mas nada de graça. Temos uma dívida pública que está prestes a estourar, temos o assunto que eu não vou entrar muito aqui, que é a relação, que é uma relatoria do Renan Calheiros, em impor um teto para a dívida pública brasileira, que os economistas, assim como eu, já estão preocupados com a possível moratória, ou seja, não pagamento da dívida, com o que está acontecendo no Senado. Então, a gente está num grave problema, mas temos uma solução. E a principal solução de curto prazo para o Brasil é a anistia. Então, por isso que eu tenho uma grande esperança aqui, Fred, Mari e todos a Gazeta do Povo. Ótimo, Alex. Obrigada pela sua presença aqui hoje no Sem Rodeios. Muito obrigado. Prazer é tudo meu. Tchau, tchau. Tchau.
Agora eu vou chamar a Anny Dias também para comentar sobre esse assunto, né? Sobre essa entrevista que, como vocês viram, foi veiculada aí na BBC. Anny, o Lula deixa bem claro ele que não quer ter uma boa relação com os Estados Unidos, né? Pois é, Mari, a gente já tem alertado para nossa audiência sobre isso há muito tempo, né? Tanto é que essa entrevista, apesar de ser um absurdo, né, para nós brasileiros vermos um presidente agindo dessa maneira, não é uma novidade. Desde o dia 1 das tarifas foi exatamente assim que ele agiu. Ele agiu falando que, olha, a humilhação que seria ele ligar para o Donald Trump, onde já se viu ser uma humilhação, foi a palavra que ele usou, você passar a mão no telefone para negociar com um parceiro comercial. Isso é a coisa mais básica que existe, não precisa nem ser presidente da República para fazer isso. Quando você tem uma pequena loja e você vai negociar com um fornecedor, você liga para negociar as coisas. Isso é normal, faz parte de uma estratégia diplomática, ainda que a resposta seja não.